Olá, sou Gustavo André Pereira de Azevedo e vou apresentar o trabalho Mineração, Silenciamento e Patrimônio Cultural, uma análise da prática pedagógica sobre o caso da Fazenda das Laranjeiras, em Diogo de Vasconcelos. Como o nome do trabalho indica, ele apresenta uma análise crítica sobre a atividade pedagógica desenvolvida no ano de 2022, na Escola Estadual Coronel Nicolau Sampaio, única escola estadual do município de Diogo de Vasconcelos. E através do caso da Fazenda das Laranjeiras, pretende-se também elaborar uma relação do município com a mineração, ainda que não seja uma cidade minerada. Nesse trabalho, utiliza-se a metodologia de natureza qualitativa, por meio da análise documental. Entre os diversos documentos utilizados, selecionamos aqui o dossiê de tombamento da Fazenda das Laranjeiras, um relatório da atividade pedagógica realizada na escola, no ano em questão, e também alguns relatos coletados dos sujeitos participantes. Ainda destaco aqui dois conceitos importantes para esse trabalho: a minério-dependência e o silenciamento pedagógico, que serão melhores elaborados ao decorrer da explicação. A problemática do caso da Fazenda das Laranjeiras se inicia em 2009, quando a empresa Vale, visando realizar compensação florestal, compra o terreno ao qual se encontra a sede da fazenda. O terreno possui Mata Atlântica preservada, talvez sendo até mata primária. Porém, além da mata preservada, existe também a sede da Fazenda das Laranjeiras, que se encontrava nesse estado de conservação perto do ano de 2009, quando a Vale compra o terreno. Porém, anos depois, percebe-se que houve um descaso com o bem patrimonial da cidade, percebendo aqui que está sem janelas, sem portas, sem forro, sem teto, sem telhado, enfim. Todos esses itens foram saqueados, além de que, por estar, com uma grave situação de descaso, as paredes estão em ruínas e prestes a desabar, sendo até escoradas. Nesse caso, pretende-se aqui também entender até que ponto houve desinteresse e descaso com o bem patrimonial a partir da relação que a empresa constrói com a cidade e com o bem patrimonial, além dos interesses envolvidos na aquisição do terreno. Para entender melhor essa situação, se faz necessário entender o histórico da fazenda como patrimônio cultural da cidade. A Fazenda das Laranjeiras surge como um desmembramento da Fazenda dos Caldeirões, que seria a fazenda que estabeleceu a ocupação inicial na região de São Domingos de Mariana, onde hoje é localizado o município de Diogo de Vasconcelos. O prédio foi edificado no final do século XIX por Coronel Nicolau Sampaio. Há diversos relatos no dossiê e também em conversas na cidade, ao longo da cidade, é possível coletar desses relatos sobre a função social que essa fazenda cumpria. Ela tinha uma importante função social empregatícia e também alimentícia, dentro do contexto da cidade, onde aconteciam ali festas também e diversos eventos que demonstram a sua importância para o município. Essa importância, associada ao conceito de patrimônio cultural desenvolvido por Ricardo Oirá, ela elenca um tripé indissociável, e por isso esse patrimônio vai para além da questão de visualizar um patrimônio através da sua edificação e do seu valor documental. Essa dimensão, esse tripé indissociável, inclui a dimensão ambiental, a dimensão histórico-artística e também a dimensão documental. Então, dessa forma, nós podemos enxergar esse patrimônio para além do seu valor histórico, simplesmente, e sim para o seu valor social e a função que ele cumpre naquele espaço. Atualmente, estamos em um impasse com relação à fazenda. Diante do descaso, da mineradora com o prédio, foi iniciada uma ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais e também um processo de tombamento pela Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos. Essa ação, e esse processo de tombamento movimentaram as estruturas da cidade com relação ao patrimônio e, juntamente à UFV, Universidade Federal de Viçosa, foram desenvolvidas algumas propostas, soluções possíveis para a fruição e conservação desse bem patrimonial. Para além da restauração, existe a proposta de transformar o prédio em um museu histórico-cultural e existe também a proposta de transformar o prédio e todo o seu ambiente ali no entorno em uma fazenda modelo, Ambas as propostas, com auxílio da Universidade Federal de Viçosa, foram discutidas
no Conselho Patrimonial da cidade e apresentam um uso turístico, né? E, além disso, um uso pedagógico, educacional daquele terreno que tanto valor conserva dentro de sua estrutura, tanto física quanto ambiental. Reconhecida essa importância, né, do patrimônio, essa importância histórica que é atribuída a ele através desse olhar sobre a formação da cidade, existe a necessidade de provocar o sentimento de pertencimento e autovalorização da identidade cultural, que motivam, né, essa abordagem da temática dentro do ambiente escolar. Mas há também a necessidade pedagógica de problematizar e abranger de forma mais profunda essa temática, incluindo também os problemas citados acerca da minério-dependência e das problemáticas de responsabilidade da mineradora Vale. Dito isso, nós podemos estabelecer também algumas relações de importância entre a própria escola e esse bem patrimonial. A escola está localizada na sede do município e é classificada como escola do campo, por ser o campo o local de origem da maioria dos alunos. A doação do terreno, conforme foi falado, foi feita pela professora Maria do Nascimento e Souza, que é filha do coronel Nicolau Sampaio, um dos proprietários da Fazenda das Laranjeiras, né, ao longo de sua história, e foi quem foi responsável também por edificar a sede da fazenda e tornar ela uma grande força produtiva da época. E também existem registros no projeto político-pedagógico apontando Dante Nicolau Sampaio, avô do último proprietário da fazenda, como inspetor escolar. Dante Nicolau Sampaio também foi o primeiro prefeito do município de Diogo Vasconcelos. Alunos descendentes de antigos trabalhadores da fazenda. No caso aqui, essa relação da escola com o bem patrimonial se dá por conta dos moradores da região de Alto dos Coelhos, que é a região a qual se encontra um grupo de pessoas que trabalhavam na fazenda antes dela ser vendida para a Vale. Agora, partindo para os resultados da pesquisa, ao investigarmos as práticas pedagógicas dos professores da escola em questão e a relação que essas apresentam com os temas do cotidiano onde a escola se encontra inserida, buscamos entender como o trabalho desenvolvido por eles contribui para o desenvolvimento formativo dos estudantes, assim como o desenvolvimento formativo dos professores também. Também buscamos entender se temas como a mineração e a importância patrimonial da fazenda têm sido abordados de maneira problematizadora dentro da escola. A investigação dessa prática pedagógica se deu a partir dos comentários dos alunos e professores, participantes da atividade, após o retorno à visita da fazenda. Dentro dessa análise, temos aqui os professores envolvidos: o professor de História da turma da manhã, professor C, o professor de História da turma da tarde, professor B, e a professora de Geografia, professora A. Temos aqui também duas turmas de alunos envolvidas: a turma da manhã, que é majoritariamente composta por alunos da zona rural, e a turma da tarde, majoritariamente composta por alunos residentes da sede. Dois alunos foram entrevistados: o aluno A, que estuda na turma da manhã, e o aluno B, que estudou na turma da tarde. No caso aqui, o tema dessa prática pedagógica foi Educação para a Valorização do Multiculturalismo nas Matrizes Históricas, Geográficas e Culturais Brasileiras. Dentro desse trabalho, podemos observar aqui, através do relato da professora A, indícios de coletivização do trabalho e também integração e participação ativa dos professores. Segundo a professora A, o projeto foi distribuído por assuntos entre os três professores, sendo que a professora A ficou responsável por aprofundar na história da cidade. O professor de História do turno da manhã, que é o professor C, ficou responsável por buscar, junto aos alunos, a vinda e a chegada dos bandeirantes ao município, enquanto o professor de História do turno da tarde, professor B, ficou responsável pela história da Fazenda das Laranjeiras e sua influência na cultura vasconcelense. Dessa forma, podemos também entender, dentro da mesma entrevista, podemos também, através de outra entrevista, visualizar a mesma situação por uma perspectiva diferente. O estudante A relata que a sua turma não foi à fazenda, até chegaram a se reunir com a turma, a reunir com o professor, mas ele falou que não estava trabalhando sobre isso. O nosso assunto era outro. Dessa forma, eles não foram, mas ficaram com muita vontade de ir.
e para ele seria importante ir, né? Mas não há muito o que se fazer, visto que o professor justificou que não estava trabalhando com esse assunto, e que o professor que estava trabalhando com esse assunto seria outro, que levou a turma dele à fazenda. Podemos identificar, né, que o professor C seguiu a proposta de distribuição dos temas, realizada pela professora A, porém, não fez uma interação do seu tema com a história da fazenda. E, de acordo com a nossa explicação aqui sobre a história da fazenda, essa relação entre os temas é nítida, né? Ela não sendo feita, podemos observar indícios de silenciamento da discussão sobre a relação existente entre a fundação da fazenda, das Laranjeiras, e a chegada dos bandeirantes no território do município. Quais os fatores dessa possível problemática, né, de silenciamento pedagógico? Nós podemos observar que os autores Luzinker e Antônio Rocha defendem que o silenciamento pedagógico pode vir da falta de conhecimento sobre o tema, então de uma insegurança de fazer uma abordagem mais profunda, que gere ali debates também. Além disso, nós podemos inferir que houve possível fragilidade no diálogo entre os professores, apesar de a professora A afirmar que fizeram reuniões quinzenais acerca do desenvolvimento do projeto e outras temáticas mais. Também podemos observar, no relato do estudante B, que eles estavam estudando sobre os patrimônios culturais com a professora A e acabaram visitando alguns desses patrimônios, como o cemitério antigo, a igreja, a antiga sede da banda municipal e, consequentemente, um desses patrimônios citados foi a Fazenda das Laranjeiras. Para o estudante, ficou claro como o objetivo da fazenda, da visita à fazenda, com o professor B, estava conectado com a organização inicial do projeto. Segundo ele, o objetivo foi ver como estava um dos principais patrimônios históricos da nossa cidade, para observar sua estrutura e o que a Vale, dona do terreno, está fazendo para a conservação e manutenção dessa fazenda, que faz parte da nossa história, da querida cidade de Diogo de Vasconcelos. O estudante B relatou também a importância da visita à fazenda para a sua própria formação, manifestando opinião crítica a respeito da situação vivenciada. Foi uma visita muito interessante em geral, mas não pode ser a melhor experiência possível, já que a Vale, dona do terreno, acabou barrando bastante a nossa experiência, demorando muito para nos atender. Inventaram mil desculpas e fizeram várias ligações, até liberarem a gente para chegar perto. Isso porque a escola já havia deixado tudo avisado. Diante dos relatos, possíveis indícios de silenciamento pedagógico podem ser levantados, no que diz respeito a problematizar o tema da mineração, sua relação com a empresa Vale e a dependência que o município de Diogo de Vasconcelos mantém com o município de Mariana. Podemos observar, para além desse indício de silenciamento pedagógico na problematização da mineração, também um esforço dos professores em contextualizar a Fazenda das Laranjeiras como um importante patrimônio da cidade, patrimônio cultural. E em 2023, podemos observar um outro indício de esforço também dos professores de ir contra o silenciamento pedagógico, já que dois professores da escola desenvolveram a eletiva Mineração e Educação em Foco e incluíram ela no catálogo de eletivas do novo ensino médio de Minas Gerais. Como conclusão dessa análise crítica, apesar do desafio que pode ser promover ações integradas entre os docentes e as suas atividades pedagógicas, é necessário que todas elas estejam integradas numa perspectiva interdisciplinar, a partir de um currículo que garanta a prática contextualizadora e questionadora. Mas não basta somente o currículo e a integração da interdisciplinariedade. É necessário pensar a escola como um espaço de formação continuada para seus professores, de forma que eles possam ali promover o diálogo e a troca de experiências. Dessa forma, essa ideia contribui para o desenvolvimento, essa ideia de formação continuada na escola, contribui para o desenvolvimento de um trabalho dialógico e reflexivo, permitindo o enfrentamento das situações conflituosas presentes no cotidiano da comunidade escolar. Também o rompimento do silenciamento pedagógico, das suas temáticas não discutidas no seu interior. Dessa forma, para uma prática transformadora da realidade, uma transformadora de uma problemática a qual a comunidade escolar enfrenta, é necessário que exista uma prática contextualizadora e questionadora. Dessa forma, encerro aqui a apresentação e muito obrigado a todos os ouvintes.